todo mundo. Boa tarde. Esperando as pessoas entrarem. Espera aí que eu vou... Estou aguardando minha mãe entrar. Já mandei Oi, solicitação. Bia, Oi, mãe. Boa tudo tarde. bom? Boa tarde. Boa E aí, tarde, gente? pessoal. Oi, Ana, boa tarde, Nossa, gente. quanta gente querida entrando. Muitas. E Muito. aí, Até que você foi rápido, hein, mãe? viu? Eu tô esperta agora, minha filha. Tá Tô esperta. esperta. Essa quarentena Então, tá me fazendo bem. isso aí. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Então, primeiro queria te agradecer por aceitar esse convite, né, de fazer uma live que é tão importante, não só para gente, mãe e filha, né, como para todo mundo, né, todos os educadores, família, pais, mães, enfim, porque falar de história é falar de vida, né? Assim, a gente está falando de memória afetiva, a gente está falando de infância, a gente está falando de Tô vendo a luz resgate, aqui. Ah, a gente está falando de tanta coisa importante e, e a arte de contar história é um recurso que está sendo muito usado, né? Na verdade, é muito usado já nas escolas. Sempre foi muito usado nas famílias, mas de um tempo para cá a gente vê que isso ficou muito a cargo da escola, o que é uma pena. E eu acho que esse convite traz um pouco isso também, da gente falar um pouco da nossa experiência, não só como contadora de histórias, mas como mãe e filha, como tudo que a gente viveu até aqui. E, e eu acho que isso faz todo sentido, né? Então, a gente não poderia convidar outra pessoa para falar de um assunto tão importante que não fosse você. E acho que vai ser uma live muito especial que vai mexer com a gente, né? Com a nossa história. Então a gente queria te agradecer e te damos a palavra para que você conte um pouquinho dessa experiência e tudo que a gente vem conquistando até aqui. pois é, gente. Eu acho que Bia já tá querendo me colocar para chorar desde o início, né? Porque é muita emoção, né? Falar com tanta gente legal, tanta gente que fez parte da nossa história. Desculpa. Já já está emocionada. Mas é normal, assim, história mexe com emoção, né? Assim, e a gente tá passando por um momento que a gente está longe. E, e foi muito importante para a gente preparar essa live, né? Então, todo mundo vai entender essa Vou parar emoção. para fazer o merchandising. Todo mundo vai entender sua emoção em falar de história, porque você está mexendo, você vai falar de uma coisa que você vive desde sempre, né? E entre mãe e filha, e num momento tão delicado, é natural que a emoção venha à tona. Mas fique à vontade que a gente super entende. Eu acho que eu vou passar a live toda chorando, gente. Vai nada. Nada, não vou nada. Deixa eu falar. Sério mesmo, quando eu fui procurar um guardanapo, um lencinho, né? Aí só tinha o da Gol. Deixa eu falar, gente. É porque eu quase não choro. Realmente, só choro mais de emoção. Mas, para mim, falar de contar histórias é uma coisa que mexe muito comigo, porque me lembra Cantagalo. E aí, lembrando de Cantagalo, eu fico com saudade, né? É. É, essa saudade vem desde pequenininha, porque eu aprendi a contar história com uma senhora, quer dizer, com toda a minha família, com a minha avó, com meu pai. Meu pai era um grande contador de histórias, né, Sim. farmacêutico, mas adorava contar história, história de caçada.
Ele Uhum. caçava junto com os irmãos, né? Com o irmão Tio Doce, que morava, trabalhava com o papai na farmácia, praticamente morava lá em casa o dia todo, né? Uhum. E na farmácia do papai tinha sempre muita gente. E era tudo caçador. Então as Uhum. histórias eram as mais mentirosas possíveis. E a gente notava que era, quer dizer, os adultos notavam que era mentira e ficava, conta, seu Clíde, conta. E tinha o meu avô Nicolau, que ele tinha vindo morar na minha casa, porque a vovó tinha partido, né? E ele Uhum. veio morar lá em casa. E aí, o que acontece? Ele ia para a farmácia também. E na farmácia tinha um banco enorme. E ficava ali Jorge Sauebra, Aristidinho, Ivan, meu irmão, vovô Nicolau. E eu pequenininha, assim, da idade de Isabela, mais ou menos 3, 4 anos, eu me Uhum. enfiava no meio Uhum. deles, e eles ficavam com um lencinho, olha como é que não é à toa, né, que isso aqui veio parar aqui, com um lencinho de papel. Naquela época usavam até aqueles lenços mesmo dentro do Sim. bolso da calça, né, lenço de pano, para passar na minha boca, na minha bochecha, porque eu era muito rosada, né, de cidade fria, enquanto a galera Uhum. frio, naquela época fazia frio, né? E Uhum. passava nos lábios, porque os lábios eram muito vermelhos e as bochechas muito vermelhas. E aí, Aham. eles. Instantinho, tá? São muitas E aí, histórias de infância. eles contavam as histórias, e por isso que me emocionou, porque veio tudo isso assim, ó, caiu todas as fichas. E eles contavam histórias de que pescaram um peixe enorme. Aí outra é mentira, né? Não foi um peixe tão grande assim. Então, histórias de Uhum. pescadores e de caçadores é a coisa mais incrível que você pode imaginar, né? Imagina para uma Aí, quando criança, né, nessa idade. exatamente. Aí, quando eu ia para a casa de uma prima, Rita, que mora em Cordeiro, Uhum. que eu sou apaixonada por ela, ela morou lá em casa há um tempão. Aliás, todo mundo morou na minha casa quando eu era criança, e por isso, quando eu cresci, todo mundo morou na minha casa também, porque minha casa sempre foi assim uma coisa muito gostosa, muito portas abertas. E aí eu ia para a fazenda, lá do tio Manuel, né? E Uhum. da tia Cotinha, mas ela não gostava que chamava de tia Cotinha, era tia Maria. Aí eu ia para lá e a gente ia para a casa de Dona Brasilina Cabral, que era uma senhora que tinha 2 rodas vermelhas de rouge, porque não usava blush, era rouge. E Uhum. eu adorava. Tinha baiano, que a gente chamava baiano de pé grande, que cada filho que Aham. ele tinha, ele aumentava um pedaço da casa. Então eram Uhum. umas histórias assim, na beira do fogão de lenha, comendo broa, bolinho de chuva, biscoitinho frito. Né? Uhum. Na casa da tia Lúcia também, quando a gente se reunia na época de Natal, era muita coisa gostosa. A gente saía de noite para roubar pedacinho de leitoa, entendeu? Crocante. Então, as histórias eram histórias vivas. E é isso Sim, que eu acredito. Eu acho que foi assim, o maior curso que eu fiz de contadora de história foi na minha própria vida, na minha com própria casa, certeza. com os meus parentes, com os meus avós, com os meus tios avós, com os meus primos. E até hoje, quando a gente vai para Cantagalo e vai para a É. fazenda do tio Rubinho, a gente, a gente conta muitas histórias. E o tio Rubinho vem com aquele bando de histórias maravilhosas que só deixa saudade, muita saudade. E é isso que Não, as crianças estão precisando. Acho que esse coronavírus, eu nunca vi um vírus tão amigo da gente. Ao mesmo tempo que está levando muita gente, que aí entra a parte triste, né? Porque a gente é muito uhum. apegado à parte da matéria. Mas eu acredito que ninguém morre. Está todo mundo contando história lá em cima, entendeu? Uhum. Então, é, assim, o coronavírus, o que acontece? Ele trouxe esse resgate de você voltar para dentro da sua casa, voltar para as suas histórias, de você com você mesmo, que eu nem me lembrava mais de tanto detalhe.
desde que eu comecei a estudar essa live com você, eu não Uhum. lembrava mais de muita coisa da minha infância, da minha adolescência sim, mas da minha infância Uhum. talvez não tanto. E aí Aham. fica muito viva essa memória Sim. afetiva. E hoje, quando eu tenho os meus netos aqui, hoje eu estou com uma aqui do meu lado, mas quando eu tenho meus netos aqui comigo, eu só quero contar história e eles só querem ouvir história. A Melissa, que é a Sim. mais velha, que tem 13 anos, ela sempre, desde que ela começou a falar, eu sempre contei para ela a história dos três porquinhos. E do Chapeuzinho Vermelho, e da Cinderela, da Rapunzel, e por aí vai. Né? Da Bia Uhum. Bedran, que ela ama. Bia, não sei se Bia está aí, se Julieta está aí, um beijo também. Mas vocês foram criados, você inclusive, muito próximo naquela época da Bia Bedran, porque Sim, às sim. vezes eu gravava algumas coisas com ela, lá no Canta Conta, um programa maravilhoso, né? Deixa E saudade. deixou muita saudade esse canta-conto, que até hoje eu tinha vontade de ver todo mundo de novo, né? Assim, a Bia com aquele dinamismo. E o que, que acontece? Quando a gente pega as histórias da nossa vida, né, e transporta para a vida dos nossos netos, né, no meu caso, eu cresci, me tornei professora, e aí trouxe essas histórias todas de volta, com uma amiga minha que partiu há pouco tempo para o céu, Vilza. Foi uma Uhum. delícia de trabalhar com a Vilza. Ela tinha assim histórias maravilhosas para contar. E aí a Melissa pedia assim: vovó, conta de novo os três porquinhos. E conta de novo, e conta de novo. Aí depois eu fui vendo o porquê que ela pedia tanto para contar de novo. Porque eu fazia com ela a mesma coisa que eu fazia com os meus alunos. Eu trazia ela Uhum. para dentro da história. Ora eu era Sim. porquinho, ora ela era porquinho. Aí quando ela sempre foi uma criança mais inibida, né? E aí eu falava assim, agora vamos soprar com a vovó, vamos soprar. E desse jeito eu fui despertando na Melissa aquela criança que às vezes queria falar, mas às vezes ficava com vergonha, e nem ela sabia por que ela ficava com vergonha. Entendeu? A partir Uhum. do momento que ela soprava a casa do lobo, ela colocava Uhum. para fora um sopro da sua expressão. Uhum. E a história é isso, é trazer o sopro da criança, da criatividade. Criança vem de criar, né? Uhum. Criatividade, crise, você tira o S do crise, o que, que fica? Cria. Então, não Uhum. existe crise nenhuma. A gente tem quer dizer, existir, lógico que existe. Mas eu estou falando, no Uhum. mundo da imaginação, no mundo do faz de conta, a gente cria, a gente transforma o limão na limonada, a goiaba na goiabada, entendeu? Uhum. A gente transforma tudo. Eu agora estava pegando aqui uma luva que eu trouxe um ano passado do Japão, e aí eu falei, Melissa, olha o mar. Uhum. Entendeu? Então você começa a criar com tudo. Você vai arrumar a casa. Eu não consigo ficar sem criar. Eu, quando vou arrumar a Sim. casa, que agora não tem a minha auxiliar, não está podendo vir, né? Uhum. E o que, que acontece? A minha filha, né, que sempre foi a Margarida, minha querida, e então você está arrumando aí de novo? Que não sei o quê, mas mal sabe ela que eu estou inventando história na frente do espelho. Que eu não posso ver Uhum. o espelho, que eu paro Não, e falo, oi. e, e na verdade, assim, você sempre foi assim, né, mãe? É uma coisa que eu falo, que até foi o tema, né, da live, né? A arte de contar histórias que atravessa gerações. É, eu tive, assim, a honra de ter sido escolhida por Deus para nascer nessa família, né? Para ser sua filha, enfim. E tudo que você nos presenteou agora, contando um pouquinho da sua infância privilegiada, a minha também foi. Eu fui muito para Cantagalo, vou ainda, né? A gente está sempre que pode, a gente vai lá. E que é uma coisa que eu tento trazer para minha filha, porque eu cresci com isso tudo que você contou muito vivo.
né? Eu fui sua aluna também, mas quando eu fui sua aluna eu já era adulta, né? Assim, adolescente no teatro, mas aluna na faculdade eu fui mais velha e assim a maneira como você sempre contou história, né? Eu sempre, muitas vezes eu fugia da minha sala, ia para a sua para poder ouvir você contando história no colégio. E assim, em casa, a nossa casa sempre foi rodeada de histórias. Eu lembro de você contando histórias, às vezes fazendo comida. O liquidificador virava alguma coisa, a panela virava outra, e fazendo alquimia, né? Tô achando. E aí, assim, isso tudo me fez, de certa forma, seguir literalmente os seus passos, porque toda a minha formação foi exatamente como você fez, né? Eu lembro quando eu decidi fazer o curso normal, que você me escreveu uma carta perguntando se eu tinha certeza, porque trabalhar com criança é uma missão. E, e agora, com essa coisa do coronavírus, né? Eu estou dando aulas online, eu troco muito com as meninas, né? Com a Gisele e com a Fabi, que eu sei que estão aí assistindo. A gente conversa muito sobre isso, que a nossa missão e a nossa prioridade é a criança acima de tudo. Então, todos os recursos que a gente vem buscando para que nesse momento está sendo enquadrado, né, a nossa expressão, o nosso vínculo com a criança, que é o nosso objetivo maior, precisa fazer sentido, né? E isso tudo que está acontecendo, essa pandemia, é um resgate para todo mundo, é um resgate para a gente, uma coisa que me faz refletir muito na minha profissão, na minha missão, e eu devo muito isso a você, assim, tudo que eu cresci, eu estou tentando segurar a emoção assim no prumo, tudo que eu cresci vendo, assim, né? Com todas as vezes que a gente se encontrou, porque a gente fez inúmeras reuniões diárias para essa live, diga-se de passagem, a gente relembrando tantas histórias, né? E a gente, depois que eu cresci mais um pouco, eu comecei a contar a história com você com 3 anos de idade, né? Foi. E aí eu passei a vida toda fazendo isso, né? A gente contou histórias, sei lá para quantas pessoas. E essa arte eu aprendi em casa, sabe? É claro que eu fiz cursos, eu procurei profissionalizar isso, mas assim, tudo, nenhum curso me trouxe o que eu aprendi na minha casa, né? Com a minha infância, com a casa cheia, com a comida na mesa, com as histórias de família em Cantagalo, enfim. E é isso que eu tento passar para minha filha, é isso que eu vejo que você tenta passar para os seus netos. Sua casa sempre foi agregadora, todo mundo ama. E, bom, você pode morar onde for, Itaipu, Icaraí, Santa Rosa, mas a casa sempre está cheia de gente, a gente sempre falando de criança, a gente sempre falando da infância. E isso é uma coisa que é muito rica, assim. Por isso que eu falei, gente, eu tenho que fazer uma, a gente tem que fazer uma live, Não, porque é fundamental isso agora. é. E, assim, não te cortei, não, né? Não, Cortei pode você? falar. Não. É muito engraçado, né? Quando todo mundo que chega aqui em casa, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pega e joga no palco. É verdade. A gente não se contenta de não jogar no palco. O que que acontece? A Margarida, quando ela veio trabalhar com a gente, ela tinha 12 anos, 12 para 13. E assim, sempre faltava. Aí a história começou a tomar outro rumo, que foi o caminho do teatro, né? De teatro Sim. infantil. E eu sempre tive um sonho, porque quando eu era pequena, eu assistia a família Dó Remi. Então era o Uhum. pai, a mãe, os filhos, tudo, todo mundo cantando, e eu tinha aquele sonho, né? Então, assim, o seu pai construía os cenários, tudo feito de lençol velho, olha só. Quem mora, quem mora da Maria Rosete, que se transformou é, numa peça, né, de fantoche, Uhum. tudo, a gente não tinha dinheiro. Teatro nunca teve dinheiro. Sempre foram essas mesmas pessoas sempre que conseguiam algum patrocínio, mas a gente não tinha. Então a gente fazia com vassoura velha. E aí a Margarida,
virou a neguinha maluca da nossa quem mora na Casa Uhum. Torta, entendeu? A Leda, que era a nossa auxiliar da faxina, virou também o palhaço da história, entendeu? Do Pimba. Então, assim, todo mundo que batia lá em casa virava ator, virava. E eu tenho muito orgulho que, aí pulando um pouco, né? O Léo Romano veio morar com a gente também, né? Começou a Ele está aí seguir. assistindo. Ele está aí. Ô, Tá. Léo, saudade, meu querido. Ele começou a nos acompanhar nos shoppings, shopping center, né, contando história. E aí, aos pouquinhos, ele veio para o nosso curso de teatro, e aos pouquinhos ele foi ficando lá em casa, ficou um dia, ficou dois. Aí eu liguei para a mãe dele, falei que podia deixar, que eu era uma senhora de família, porque também tem isso, né? E aí o Léo ficou lá em casa 3 ou 4 anos, não sei bem, entendeu? E Uhum. hoje é um grande produtor, né? Assim, grande diretor, e isso me dá assim muita muita felicidade de ver Sim. que não só o Léo, né, como tem o Gabriel Belas, que também seguiu a arte, vários outros que agora não me vem o nome aqui, mas várias outras pessoas. Felipe Risato, que agora é um chefe internacional que está morando lá, lá no, como é que chama? Ele está morando Está numa morando ilha. fora. Está morando fora, numa ilha, esqueci o nome agora. Mas, então, é, virou chefe de cozinha e o teatro ajudou, né, a história, contar a história da Bela e a Fera. Todo mundo, você não vai montar outra coisa, só a Bela e a Fera, a Bela e a Fera. Nós ficamos 10 anos montando a Bela e a Fera, e depois você veio e deu prosseguimento, ficou mais 2 anos contando a Bela e a Fera, ao total foram 12 anos. Mas por quê? Porque uma história não tem fim, gente. É. Toda hora que ela for contada, se ela for contada com graça, com magia, ela pode ser recontada 1000 vezes, como a Melissa falava, vovó, conta de novo essa história. Como Isabela pede várias vezes a mesma história, sempre, Uhum. entendeu? Porque a história, cada vez que você lê, você tem uma outra interpretação. Cada vez que você conta, é um momento diferente na sua vida de contador de história e na vida daquela criança. Então, quando você vai escolher um livro, você tem que ter muito cuidado para você estudar aquele livro, preparar a história. Primeiro, a Uhum. história, você tem que se apropriar da história, como se você Sim. fosse o autor da história. Fazer com que ela fosse a sua história, entendeu? De Uhum. coração. Como essa que a gente depois tem uma surpresa no final para vocês É. aí. Não, Não não, saiam não daí. pulem fora. Não saiam daí. Tem uma surpresa no final dessa live, né? Uhum. Que é uma história que Bia tinha 5 anos. Mas então a história, se você não gostar da história, vovó, conta essa história. Aí você me dá um minutinho para eu ler a história, né? Ou se não, pede à professora. Quantas vezes eu fiquei assim triste de ver algumas colegas pegando a história na hora, vem cá, gente, para esperar a mãe chegar, fazia aquela rodinha, porque dá menos trabalho, né, do que deixar as crianças escolhendo as coisas, mas até uma questão de organização, eu até Sim. concordo. Vamos organizar para esperar a mãe chegar. Mas aquele momento, conta uma história, você já tem que ter uma história na sua, né, debaixo da Manga. sua manga, você já tem que ter uma história estudada. Olha, eu hoje tenho essa daqui, a Mary hoje tem essa. Na minha época falava tia, agora não é mais tia, entendeu? Agora é Uhum. amiga, é professora, entendeu? Ou é Bia, ou é Mary. Mary, conta mais uma história. Eu posso contar essa daqui amanhã? Se você tiver segurança para falar, eu posso contar a sua história, se você não conhece a história, eu posso contar amanhã? Porque se você contar na hora aquela história, você pode se surpreender. Por isso que eu Uhum. sempre falo nas minhas palestras que eu dou, nas minhas aulas que eu dava lá no curso de pedagogia no La Salle, você, quando monta a sua sala de aula, você tem que ler todos os seus livros de história que está ali. Você tem que É, conhecer. e tem uma Não coisa que coloque assim, porque a gente, por exemplo, lá na escola, né, as crianças geralmente levam um livro no início do ano.
Uma prática que eu costumo fazer muito, assim, os livros chegam, se tem algum que eu não conheço, eu procuro ler, porque normalmente no final do dia ou no meio do dia, enfim, em algum momento, eles vão na cesta de livros mesmo pegar um livro que quer que você conte. Então, se você já tem um conhecimento prévio, você se prepara para aquilo. E é o que você falou, você está preparada de corpo e alma para aquela história, porque por mais que a gente às vezes vai pegar um Peraí, só um livro. instantinho, pode falar. Estou te escutando. Você vai pegar um livro para contar uma história que você não conhece, se aquilo te pega de surpresa, às vezes tem uma linguagem que não é adequada, ou às vezes não está para aquela faixa etária. Enfim, tem uma série de coisas, né? E fora a identificação que você tem com a história, né? Independente dessa coisa de mensagem final e tal, história é sempre história. Então, assim, eu agora, nesse momento de aula online, uma das coisas que tem me feito esquecer de todos os problemas que estão acontecendo lá fora é a capacidade de poder produzir. E eu encontrei muito isso nesse momento nas histórias, né? Porque, assim, aqui atrás de mim, né, vocês estão vendo, esse é o meu cenário de todo dia de dar aula. Aqui tudo é história, tudo. Tudo foi pensado nas minhas crianças, nos nossos alunos. Eu troco muito com a minha parceira de trabalho, que é uma pessoa incrível, a Carol. E assim, a gente troca muito sobre essas histórias, a gente procura estudar. É, e aí, assim, quando você está contando uma história, o seu olhar muda, o seu tom de voz muda, o seu corpo muda. Então, não é pegar apenas um livro e como a gente vê muito acontecendo, e não é que esteja, não estou falando nem de certo e de errado, mas assim, essa coisa só de contar aqui, né? Muitas vezes a criança que está na rodinha, que está lá do outro lado, ela não está vendo a imagem daqui. Mas se o seu corpo está preparado para isso, é uma outra forma, né? E por isso que a gente utiliza diversos recursos para contar uma história. É claro, você falou aí do teatro. O teatro ajuda muito, né? A gente adquire uma técnica, não só no teatro, como na própria contação de história, mas assim, quando você se identifica, quando você bota aqui, né? Agora, mais do que nunca, com essa coisa de máscara, quando você bota no olho que você está vendo alguma coisa, né? Olha lá, um boi, e aí todas as crianças olham para trás. Então, assim, isso é muito incrível, isso é muito mágico, porque você está lidando com o imaginário de uma criança. Você Porque não com o pode olhar, fazer de Bia, qualquer jeito. com o olhar você leva a criança ou leva a pessoa para onde você quiser. Se você tiver Exatamente. sinceridade, verdade no seu olhar, porque o olhar é a janela da alma, Exatamente. entendeu? Então, um dia desse mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela me falou assim, eu descobri que agora eu tenho que olhar nos olhos, e como é difícil olhar nos olhos. Ela deve estar aí, Dolores, Tá aqui, entendeu? acabou de falar. Aliás, tem É, muita gente querida nessa live, gente. A gente está muito, muito feliz. Tem tanta. Nossa, muito incrível, muito incrível. Obrigada. porque não dá para ficar, não dá nem para Não gente dá. ficar falando o nome de todos, mas assim, eu tenho certeza que só tem gente querida aqui. Então a Dodô Uhum. falou, Mary, eu descobri que eu botei a máscara, que aí eu tinha que olhar nos olhos, e eu me descobri inibida. Como é difícil você olhar nos olhos, né? Mas é muito bom, porque quando você olha com verdade, o seu olhar brilha, o seu olhar sorri. Então, É isso. você sempre sorriu com os olhos. Você, desde pequenininha, sempre Eu não sorriu com os consigo, olhos, né? eu não Já é consigo ir coisa de assim. todos, né? Então, a gente, o meu, porque é enorme, né? Então, até para fechar, eu tenho que. Mas é, o olhar, quando você conta e leva a criança, olha lá, tá vendo? Oh, aí você leva ela para o infinito. E você Exato. entra dentro da fantasia dela. Você traz ela para dentro da magia, né? E Uhum. foi nisso tudo, Bia, que você estava na linha de.
trazer as crianças para A gente dentro, estava né? falando do imaginário, né? Que, assim, que a gente tem que ter respeito com o imaginário infantil. A gente não está contando, quando a gente conta história para uma criança, não pode ser o contar pelo contar, né? Assim, a imaginação da criança é algo muito frágil, muito sensível, né? E a gente Ah, precisa lidar com isso, fala. não. E cada idade tem a sua magia. Isso é também Sim, importantíssimo. Você não com certeza. idiotizar a criança, né? Colocar ela inferior, começar a contar uma Uhum. história muito boba para uma criança, para o Vitor, que tem 8 anos. Né? Meu neto Sim, agora, né, tem 8 anos. E nem contar uma história muito além para uma criança de criança 4, mais de nova. 3, de 2, Uhum. entendeu? Então, você pode contar até uma história mais rebuscada, né? Aham. Uma linguagem mais difícil, você vê, mas você pode adaptar para uma criança? Pode, não tem problema Uhum. nenhum, entendeu? Sim. Você pode também pegar uma história bobinha e aí contar sem perder, realmente ter respeito pelo autor, né? Mas todo contador de história, ele é um coautor. Uhum. Nós somos coautores da nossa própria história, da história das pessoas, mas a gente tem que ter Uhum. respeito pela linha de raciocínio, pela criatividade daquele contador de história, daquele texto, né? Sim. Daquele que produziu a história, né? Uhum. Agora, nessa história toda da minha vida, né? É, então, eu fiquei 25 anos no São Vicente, 10 no Miraflores, e no São Vicente eu vim desde o maternal, aí depois do segundo, primeiro, terceiro período, alfabeto, aí eu comecei a bater asa, entendeu? Aham. Comecei a bater asa e quis ir para outras séries, né? Eu Uhum. não sei nem se na época os meus superiores, que se tiver algum meu superior aí que me perdoe, tá, gente? Mas se Uhum. eles entenderam, ou se eu não sei se eu fui clara também ao explicar, né? Porque às vezes a gente Uhum. acha que o outro não entendeu, mas talvez a gente não tivesse naquele momento assim, uma clareza de expressão para dizer eu quero Uhum. bater asa, eu queria voar, né? Eu sempre Uhum. quis voar. Por isso que eu É isso que eu ia adoro falar. cantar. Saiu de Cantagalo para o mundo, né? Porque. Porque eu sempre quis ir muito longe. Eu sempre quis. Aliás, desde pequena que eu cavava o quintal para chegar ao Japão. E já fui Uhum. 4 vezes. Porque o Japão sempre me encantou, eu achava eles diferentes demais. Desde que eu era pequeno, eu desenhava palácio japonês. Mas quando eu Uhum. fui para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série, sétima, oitava, eu falei, meu Uhum. Deus, por que não? Né? Por que não Uhum. contar história para adulto? Sim. E foi aí que. E nada na minha vida assim, eu tinha esse desejo, eu tinha esse sonho, por isso os Uhum. sonhos são muito importantes, por isso que contar história, alimentar essa fantasia da criança é importante, porque a criança Uhum. tem esses objetivos Uhum. desde pequenininha ela já sabe aonde ela quer chegar. Às vezes ela Uhum. não deixa tão claro, porque o adulto às vezes, isso não é para você, você é pequena demais, ou senão você já está crescida demais. E aí a gente, Uhum. quando é adulto, a gente não para pensar, mas às vezes a gente é mal para caramba, sabia? Porque Sim. a gente pode podar muito sonho, o professor, ele tem que tomar muito cuidado, Muito porque cuidado. ele constrói alma. Ele Uhum. ajuda a criança a maturar a sua alma. Essa Uhum. maturidade da Uhum. alma, entendeu? Não pode esquecer nunca da sua criança. Uhum. Porque Isso é nós fundamental. temos a nossa criança. Você vê que eu falei da minha criança, eu chorei. Por quê? Porque a minha Uhum. criança me emociona. Até Uhum. hoje. Eu estou com Uhum. 66 anos e eu adoro ser criança. Eu, quando brinco com uma criança de 2 anos, eu fico de 2 anos. Quando eu brinco com 6, é 6. Né? Uhum. Minha Melissa adora vir conversar comigo sobre as irmãs Simorellis. Eu Uhum. adoro as Simorellis, porque ela gosta. Então, a pessoa que quer seguir
a sua criança, né? O seu filho, o seu adolescente, né? A sua filha, que já está com você com 37 anos, né? E eu quero seguir você, então o que eu tenho que fazer para ficar perto de você? Saber das suas histórias, saber Exatamente. aquilo que te conquista. Aham. Porque a conquista de... A Ah, Ana Luísa, que é uma parceira de trabalho incrível. Isso aí, Thiago, devir criança. É, a Ana Luísa falou, botou uma frase ainda agora, quando a gente consegue ler mais ou menos, né? Ela falou que para contar a história você tem que ter disponibilidade interna. E é isso. verdade, assim, você para contar qualquer história, porque tudo é história, né? Uma coisa que aconteceu hoje de manhã, se eu parar para contar aqui para vocês, ela vai se tornar história. A gente escreve a nossa história o tempo todo, né? E eu acho que uma coisa que a gente fala muito na nossa equipe de trabalho é que a gente documenta pouco. A gente deveria documentar mais. Isso, documentar mais. A gente está fazendo um Registrar exercício mais. disso há algum tempo, mas a gente documenta pouco. Mas a gente escreve a nossa história o tempo todo, né? Então, assim, você ter disponibilidade interna para contar uma história, né? A Gisele está falando, somos histórias, é isso. Você precisa, quando você vai trabalhar uma história, eu, por exemplo, que contei há 2 semanas atrás o Monstro das Cores, né, para os meus alunos, que fala de emoções. A gente precisa falar de emoções com as crianças. É uma história que eu já conheço, não é de hoje, mas eu passei uma semana anterior antes preparando essa história, lendo, relendo, criando e produzindo para trazer para a tela de uma forma concreta, né? Pensando como é que eu ia atingir aquele imaginário dentro da casa das crianças para fazer com que elas lidassem com as suas emoções, assim. Então, é isso. A Ana, acho que iluminou a gente com essa frase da disponibilidade interna que a gente tem que ter. E isso é uma coisa que eu sempre vi em você, né, lá em casa, porque, para quem não sabe, sempre fomos nós três, né? Eu, minha mãe e meu irmão. Então, tinha história de madrugada, tinha que a gente vivia cozinhando de madrugada, produzindo. Aí Minha mãe sempre. quando estava É, chovendo, era noviça rebelde, né? isso, Aí a debaixo gente de botava edredom. Julie Andrews contava história pra gente, porque nós vimos muito mais de 100 vezes aquele filme. E Mary Poppins. Então a gente foi. Eu acabei de me criar junto com vocês, porque, na uhum, verdade, o que eu não tinha na época, televisão, e fui criada, né? Quando eu era pequenininha, lá em casa não tinha televisão ainda. Cantagalo uhum. chegou a televisão muito depois, gente. Ah, E eu já tô com meia-meia. Então, e é muito bom, né? Como evoluiu. E o meu maior sonho era falar no telefone e ver a pessoa do outro lado. Olha só, hoje eu consigo a gente realizar tá. isso. Que beleza, não é? Então, Uhum, esse momento que a gente está vivendo é de uma riqueza histórica. Aliás, todo momento. Mas esse momento de pandemia, dessa volta, desse resgate que a gente está fazendo, o professor o professor, o pai, a mãe, né, a avó, que puder pegar isso como uma pérola, uma preciosidade, entendeu? E transformar isso em sonho. Porque as uhum. pessoas vão sair muito melhores disso. Quem conseguir ficar, eu espero que eu consiga, que todos nós aqui, os 62 pessoas, 68, sei lá, entendeu? Que consigamos ficar para contar a história, né? Porque as nossas histórias, elas são muito ricas, gente. É Uhum. tudo muito rico. Todo Sim. momento é todo. Por isso que, às vezes, eu fico triste quando eu vejo um embate muito feio assim, das pessoas, porque é tanta coisa bonita para falar, tanta coisa Uhum. boa, que não dá para perder tempo. O Uhum. tempo é muito. Olha, a gente já está. Eu pelo menos, eu estou 2 meses e alguns dias sem sair de casa, mas parece que foi ontem. Eu Sim. não estou vendo esse tempo passar. Eu achava que Uhum. a vida corria muito fora, né?
porque eu estava fazendo muitas coisas na rua, mas dentro de casa eu continuo fazendo muitas coisas e o tempo Uhum. passa muito rápido, o tempo voa. E a gente está Ontem tendo a mesmo, oportunidade de voltar para o ninho, né? Assim, voltar hum, para a nossa essência nesse período, assim, repensar tanta coisa. A gente vai valorizar coisas que estavam banalizadas, assim, né? O abraço, o carinho, o eu te amo para o outro, tudo isso a gente vai dar um valor agora, né? E que é uma pena que a gente tem que passar por isso para poder valorizar determinadas coisas, mas eu acho que a gente, já que a gente está tendo que passar por isso, a gente tem que aproveitar e se encher de coisa boa, sabe? De é, vibrações boas, de produção, né? Na relação, já que a gente está podendo só se relacionar por aqui, que essa relação seja a melhor possível, porque são outras histórias que estão surgindo, né? Isso é muito eu, para falar incrível. de história, Bia, tem tanta coisa para falar, Uma hora das é pouco. 1 hora é pouco, e a gente tem que ver o nosso horário aí para não, Eu tô não vendo, eu estourar, tô vendo, eu tô vendo. Fica tranquilo. entendeu? É, então, mas vai aí, o que tem mais aí para. Não, é assim, porque na verdade, quando eu pensei nessa coisa de live, porque no primeiro momento da pandemia estava tendo live, assim, né? Ainda está tendo muita live, que por um lado é um barato, né? Uma outra forma, enfim. A gente tem 63 pessoas aqui com a gente agora, e, gente, eu não imaginava, assim, não imaginava mesmo. Eu estou muito feliz que tem tanta gente que eu admiro num grau, assim, que está aqui, Eu não sei nem quem está que aí direito. Não consigo ver. tem muita gente que a gente admira, eu e você. Tem pessoas que você não conhece pessoalmente, que eu espero que você possa conhecer em breve. Mas, assim, tem pessoas aqui que me inspiram como educadora, sabe? Assim, as minhas crianças hoje têm me inspirado muito a cada dia, né? Eu desligo o online já pensando no dia seguinte, o que, que pode ser, né? Assim, as histórias têm sido um recurso essencial para esse momento, não só para os meus alunos, que eu dou aula online, como para minha filha, como para minha família, para o meu marido também. Esses dias eu estava contando história para os dois e vendo Rodrigo encantado com uma história que eu estava contando, que ele não conhecia. Assim, isso é muito mágico, porque é uma coisa que fazia-se muito antigamente. E isso foi se perdendo. Eu lembro desde pequenininha de você falar, não só para mim, como nos nossos shows de contação de história, você sempre terminava falando que se um adulto contasse, uma criança escutasse pelo menos uma história por dia, o mundo seria O bem mais mundo feliz. seria muito mais feliz. E é isso, sabe? Eu acho que, por mais que a tecnologia tenha avançado, né, que as crianças hoje em dia estão rodeadas por telas, isso é um fato, não tem como a gente correr, mas a história vai ser sempre história. E contar uma história vai ser sempre muito mágico, dependendo da maneira que você conta, né? Então, assim, eu sei que Nunca vai cair de moda. nunca, Nunca, nunca. nunca. Porque A as pessoas afetividade. precisam se relacionar através das histórias, né? Tem afeto, como você está falando, né? Tem conexão, tem olho no olho. E assim, o que você falou do olhar ser a janela para a alma. A minha mãe é uma curiosidade interessante a gente falar. Para você saber que minha mãe estava brava com a gente ou chateada, ela não conseguia olhar no olho. Então, assim, É isso verdade. era o sinal principal até hoje. Assim, se aconteceu alguma coisa, se por acaso ela não estiver olhando no olho, é porque tem alguma coisa errada. E eu acho que isso é a essência, né? E isso a gente é preciso passar na hora de contar uma história também. Mesmo você tendo 20, 30 alunos, né? O seu olhar, a sua voz, o tom, tem que estar tudo preparado para aquilo. Isso é primordial, né? Então, assim, eu acho que esse momento é um momento muito importante que a gente está vivendo aqui. Eu estou muito feliz. É muito bom, muito bom. Uma outra coisa que eu queria falar em Temos relação às 5 histórias, minutos para a história. é, então eu Temos vou 5 minutos terminar, para a história.
eu vou terminar esses 5 minutos falando assim, o que, que aconteceu quando meus netos nasceram, quando a minha primeira neta nasceu. Naquela época eu estava assim, é, querendo dar um presente muito especial para ela. E aí Ah, eu não sabia, esse presente muito especial ia custar talvez muito caro. Eu falei, o que, que eu posso dar? Aí, nessa mesma época, eu você tem um nome, o apelido de Bilusca, desde é. pequenininha, né? Então, nessa época, eu falei assim, o que, que eu posso dar para a Melissa? O que, que eu posso dar? O que, que eu posso dar? Aí, na época, eu estava me preparando para o mestrado. E eu fui estudar etnocenologia, que é o estudo da cena viva. Aí eu falei, caramba, etnocenologia. Eu já sei, eu queria dar para ela uma boneca que falasse, que fizesse tudo, uma boneca contadora de história. Aí eu falei assim, por que, que eu não me dou para ela de presente? E aí foi através de um professor, o Wallace de Deus, que ele é um antropólogo maravilhoso. Eu estudei antropologia com ele, maravilhoso da ciência da arte. E eu falei com ele sobre que eu gostava muito de estudar as manifestações populares. E daí veio a ideia, um dia eu sonhei que eu era uma boneca. E aí eu não virei bilusca, mas eu virei bimbolusca. E foi aí que nasceu a Bimbolusca, que foi para o La Salle, que na época eu fui convidada para ser brinquedista. Depois eu fui coordenadora de uma brinquedoteca lá no La Salle. Eu não sei se a Angelina está aí, mas foi uma fase assim, maravilhosa da minha vida. Eu recebi mais de, sei lá, umas 50 mil crianças, talvez, durante quase 10 anos que eu fiquei nessa Hum. brinquedoteca, atendendo crianças e me transformando em boneca todos os dias. E não era Então, qualquer transformação, né? A não, transformação da não era. Bimboluz, que é a coisa mais Era incrível. horrível. Um dia a gente faz uma live para mostrar. Isso, eu vou me pintar ao vivo para vocês verem É incrível, como é eu me incrível. transformo em Bimbolusca. Tem uma música específica para isso, é toda baseada no clown, né, que é uma linguagem Uhum. circense, uma linguagem de Charles Chaplin. Ela é toda muda, ela simplesmente não fala. Quer dizer, a Mary vai falar, mas a Bimbolusca depois, ela só fala depois que ela se transforma em Bimbolusca. E eu não vou nem falar muito sobre ela, para deixar aí o gostinho de vocês desejarem entrar na outra live que a gente vai fazer sobre a Bimbolusca, porque é uma boneca muito sapeca, Maravilhoso. muito inteligente, entendeu? Ela faz coisas que até eu, Mary, duvido, porque há muito Uhum. tempo que eu não me manifesto. Eu falo que eu fico possuída quando eu estou de E a Bimbolusca. Bimbolusca foi no aniversário de 1 ano de Melissa, né? A Mary Foi. Vó, eu acho que não Não lembro se apareceu. apareceu. Eu acho que foi a Bimbolusca que foi Eu fui, no eu aniversário. fui disfarçada. É, É, foi muitas lindo. pessoas não entenderam, entendeu? Muitas pessoas não Ah, entenderam, mas sempre. principalmente aqueles mais distanciados da fantasia. Mas eu Hum. também não estou preocupada com isso. Eu sou o que eu sou e pronto. E era um presente que você queria dar para ela e que, assim, foi uma inspiração, entendeu? Então, independente do que as pessoas acham ou deixam de achar, era a sua conexão com a sua neta naquele momento que estava falando, né? Não, Independente de qualquer coisa. e eu não posso deixar de lembrar isso. Uma vez eu estava fazendo um dia de cão e gato no Campo de São Bento, que eu Eu também lembro. trabalhei com Solange Bezerra, aí me trouxe lá para a Unipli para Vai fazer. falando que eu vou preparando a história. Aí Solange Bezerra me trouxe para a Unipli para fazer um dia de cão e de gato no Campo de São Bento, eu vestida de bimbolusca, eu me enrolava sempre numa cobra, de verdade, às vezes. Era muito engraçado. E eu apareci vestida de bimbolusca para ver Melissa, e o porteiro não queria deixar eu entrar, achando que era uma mulher maluca que tinha aparecido lá vestida de boneca. Mas depois ele reconheceu e me deixou subir. Só isso aí.
Então, agora, gente, já que a gente tem um tempinho ainda antes de encerrar, mas é porque a gente está com medo da hora, a gente vai trazer uma história que essa história é carregada de memória afetiva mesmo, assim. Porque foi uma história também me dada de presente pela minha mãe no meu aniversário de 5 anos. Então a gente quis fazer um momento especial e depois da história a gente se despede de vocês. Eu espero que vocês gostem muito. Ô, Bia, não sai agora não. Só para Ah, vocês terem uma ideia, pessoal aí da live, que essa história, quando eu contei para Bia, nós batemos de carro. Meu primo Henderson estava dirigindo, não, eu estava dirigindo, e meu primo e o carregando o bolo bolo, caiu. alguma coisa, e o bolo, alguém passou o cabelo no bolo, sei lá, e ele, quando ele falou, eu me distraí, olhei para trás, bati com o carro, e mesmo assim, eu fui contar a história. A festa aconteceu. Era uma festa Ah, surpresa, eu não sabia. Vamos lá, tá vamos lá, preparada aí? tô. Espera aí só um instantinho. Deixa eu ajeitar aqui para ficar tudo certinho para vocês poderem ver. Quando puder, fala. Pode ir. Essa história que vocês vão ouvir hoje chama-se Feliz Aniversário Lua. Essa história é do Frank Ash. Em uma noite, o ursinho Bino olhou para o céu e ele viu a lua. Ele olhou para o céu, mas ele pensou: Ah, eu gostaria tanto de dar um presente a alguém, mas eu não sei o que dar. Eu também não sei a quem. E aí ele viu que a lua foi ficando maior, maior. Aí ele falou assim: já sei. Eu acho que eu vou conversar com a lua. Então, ele foi numa árvore bem alta, subiu no galho mais alto e falou: Oi, lua! Mas ela não respondeu. Ah, talvez eu esteja muito longe. Ela não pode me ouvir. Já sei. Bino, então, pegou o seu barquinho, atravessou a floresta, atravessou o rio, atravessou outra floresta, subiu nas montanhas mais altas. Então, ele chegou lá em cima da montanha e falou: Agora eu estou próximo da lua, pensou. Olá! Dessa vez, a sua própria voz ecoou nas montanhas. Olá! O ursinho ficou tão feliz, mas tão feliz. Nossa, eu estou conversando com a lua, pensou ele. Me diz, quando é o seu aniversário? Me diz, quando é o seu aniversário? Por acaso, o meu aniversário é amanhã. Por acaso, o meu aniversário é amanhã. Que presente você gostaria de receber? Que presente você gostaria de receber? O Pino estava pensando que a lua estava falando com ele. Bem, eu gostaria de receber um chapéu. Bem, eu gostaria de receber um chapéu. Bino então pensou: que bom, que bom. Eu já sei o que eu vou dar de presente para a lua. Adeus! Adeus! Ao chegar em casa, Bino pegou as suas moedas, contou todas elas e foi na cidade.
foi lá na cidade comprar um chapéu para a Lua. Comprou um chapéu bem bonito, muito bonito. Então, o que que ele fez? Naquela noite, quando ele viu a Lua aparecer, ele subiu na árvore bem alto e colocou o chapéu lá na árvore. Então ficou esperando para ver a Lua receber. Olha, qual não foi a surpresa quando o Bino viu? A Lua se encaixou debaixo do chapéu e ele falou: Nossa, a Lua gostou, ela gostou do meu presente. Então ele foi dormir. Quando o Bino dormia, bateu um vento tão forte, mas tão forte, que o chapéu saiu voando, 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 voando e foi pousar lá no chão. No dia seguinte, quando o Bino acordou, ele viu o chapéu no chão e ele falou: Nossa, a Lua também me deu um chapéu! Que beleza! Que bom! Adorei o meu chapéu, vou botar na cabeça. Quando ele colocou o chapéu na cabeça, bateu um vento tão forte que o chapéu foi voando, voando, voando e foi embora. Pino ficou muito triste, mas resolveu ir contar para a Lua. Ele não podia esconder isso dela. Pegou o barco, atravessou o mar, atravessou o rio, atravessou as florestas e foi bem no alto da montanha. Chegou lá no alto da montanha, ele falou: Nossa, eu queria te falar, Lua, eu perdi o lindo chapéu que você me deu. Eu perdi o lindo chapéu que você me deu. Mas não faz mal, mesmo assim eu gosto de você. Mas não faz mal, mesmo assim eu gosto de você. Adeus! Adeus! Feliz aniversário, Lua! Feliz aniversário, Lua! E foi assim que Bino e a Lua ficaram muito felizes. E olha, Então, tem uma curiosidade muito legal nessa história, que eu chamo minha mãe de minha Lua até hoje, desde o dia que praia, ela contou essa história. Porque ela sempre me falava que, independente do que acontecesse, ela ia ser como a lua. Mesmo quando a gente estivesse distante, a gente ia estar sempre perto, né? Então, a música está muito alta. Então, assim, essa história tem um valor afetivo muito grande para a gente, né? Assim como todas as histórias que a gente conta. Por isso que quando você fala que os professores, né, todas as pessoas que lidam com criança, têm que ter muito cuidado, tem que ter, né, muita certeza daquilo que faz, né, muito estudo, porque a gente pode plantar uma coisa na criança sempre. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então, por isso a nossa responsabilidade enquanto professores, né, principalmente professores de criança pequena, é muito grande, né? E assim, o ato de contar história, né, a contação de história, que a gente traz uma coisa performática por aquilo que a gente já estudou, por aquilo que a gente acredita, a gente está lidando direto com o imaginário da criança, né? Então, assim, isso é de muita responsabilidade. legal. A gente ainda tem 6 minutos, ó, ou menos, talvez, porque Vê a se gente alguém começou quer um fazer pouquinho alguma antes. pergunta. Se alguém quiser fazer Eu, alguma pergunta. olha, tem tanto comentário, assim, eu não sei vocês. Gente, Cris está aí também.
É verdade, Cris. Quantas relações intensas na tela que a gente está tendo, né? A Aninha, que trabalha comigo, parceira nossa, adoro. Ana Luísa, já falei. Claudinha tá aí, mãe. Claudinha Barros, olha aqui. Claudinha! Claudinha já contou muita Saudade, história com a gente. É porque muita. chegou uma hora que os comentários pararam de subir, agora que eu tô vendo que tem